4.2, epilepsia com ausência mioclônica. Mas deixa, antes de eu ver isso aqui, eu revisar o que é que nós estamos estudando, hein? Nós estamos vendo classificação e definição das síndromes epiléticas com início na infância. É isso que nós estamos vendo, a classificação da International League Against Epilepsy. Então, nós temos várias síndromes, né, epilepsias de início na infância. A gente tem epilepsias autolimitadas focais. Nós temos epilepsias generalizadas genéticas. E a gente tem as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. Então, quais são as síndromes de epilepsia focais? Você tem a SELECTS, né? Que é, olha aqui, ó, centro temporal, tá vendo? Epilepsia rolândica. Ok? SELECT, Self Limited Epilepsy with Centrotemporal Spikes. A gente tem a CELES, que é a mesma coisa, né? Autolimitada, com crises autonômicas, a Panayotopoulos. A COVE, que é a epilepsia da infância occipital, com sintomas visuais, aqui a COVE, ó. Vendo? E a gente tem a poliepilepsia occipital fotossensitiva, né? Nós vimos todas. A gente já viu, já conversamos rapidamente, né, sobre a CAI, porque ela está em outra discussão, né? Está em outro guideline. A gente viu a síndrome de Givens e agora a gente vai para a última aqui, que é a síndrome de Tassinari e Burro, né? Certo? Então, epilepsias generalizadas genéticas. É a última das epilepsias generalizadas genéticas. Vamos lá. 4. A gente viu bastante coisa já. Estamos fazendo um update aqui nas nossas epilepsias da infância. É fundamental isso aqui para a gente poder trabalhar com eletroencefalograma. É muito importante, né? Porque você não vai estar dizendo só para o teu usuário do seu serviço, está com ponta-onda aqui, predomínio posterior. Você vai dizer, não, isso aqui pode ser um Gibbons, isso aqui pode ser uma fotossensível, né? Isso aqui pode ser uma epilepsia com ausência mioclônica, assim por diante. Então vamos lá. Epilepsia com ausência mioclônica. É um quadro assim muito raro, né, de epilepsia de síndrome epilética, que se apresenta com mioclonias diárias associadas com crise de ausência. Ausências mioclônicas. Tabela 7. Vamos lá. Epilepsia com ausência mioclônica. Tipo de crise que é obrigatória, né? A ausência mioclônica, ela é o tipo de crise predominante, é obrigatório. Quando é que você fala não é uma epilepsia com ausências mioclônicas? Quando tem crises focais, quando tem crise atônica, quando tem crise mioclônico-atônica, quando tem crise tônica. Aí a gente já pensa em outros quadros mais preocupantes. O eletroencefalograma, você vai ter nele ponta-onda generalizada, 3 Hz, regular, igualzinho à ausência, né? Esse padrão aqui, ele é sincronizado com os abalos mioclônicos. Agora, se você tiver, o que é que exclui, né? Se você tiver lentificação focal, se você tiver spikes focais unilaterais, se você tiver complexo ponta-onda lenta, numa frequência com menos de 2 Hz, né, a não ser no final, né, de uma descarga prolongada aí, se sempre o que predomina são pontas ondas menos de 2 Hz, você já vai pensar numa encefalopatia epilética, não pensa nesse quadro aqui. A ponta-onda não pode ser muito lenta, tá? Essa que é a ideia que ele coloca aqui. Se você tiver uma lentificação também difusa da atividade de fundo, que não é limitada ao período pós-ictal,
também afasta o diagnóstico. Então exclui, né? Ponta onda muito lenta, abaixo de 3 Hz, exclui esse diagnóstico aqui. Idade de início, se for menor de 1 ano e acima de 12, também afasta o diagnóstico. O exame neurológico, se você tiver aqui moderado ou grande dificuldade intelectual, daí você já, ou um achado neurológico focal, você já afasta esse diagnóstico aqui. E o que afasta na neuroimagem é uma neuroimagem anormal, né? Você tem que ter a neuroimagem normal nesse quadro. O curso da doença. Se você tiver aqui declínio cognitivo progressivo durante o curso da epilepsia, você já não está diante desse quadro aqui. Uma ressonância magnética deve ser considerada para excluir outras causas. Um EEG ictal não é necessário para o diagnóstico, desde que as ausências mioclônicas tenham sido observadas clinicamente e o estudo interectal do eletro mostre pontas-ondas 3 Hz regulares generalizadas. Esses complexos ponta-onda difusos, né, bilaterais, simétricos, direitinho. Entretanto, a maior parte dos pacientes não tratados vai ter uma crise mioclônica, uma crise de ausência mioclônica gravada num EEG de rotina. Se você não tiver muitos recursos no seu laboratório para investigação, como é que você faz? Então, nas regiões com recursos limitados, a epilepsia com ausência mioclônica pode ser diagnosticada em pessoas que tenham todos os critérios mandatórios e excludentes, né? E que ele tenha crises de ausência mioclônica testemunhada pelo examinador ou capturada em vídeo. A epidemiologia da epilepsia com ausência mioclônica, a incidência desconhecida, ela corresponde a 0,5 a 1% das epilepsias observadas em clínicas especializadas, né, no St. Paul Center em Marseille. 4.2.2 Contexto clínico. A idade de pico de início, aproximadamente 7 anos, com uma janela aqui, né, de 1 a 12 anos. Então a faixa vai de 1 a 12. Homens são mais comumente afetados, 70%. Os antecedentes de nascimento, história, eles não têm importância, né? Geralmente não traz nada de importante. Entretanto, na apresentação, aproximadamente metade dos pacientes tem dificuldade de desenvolvimento, hein? Tem algum tipo de comprometimento do desenvolvimento. Dificuldade intelectual pode se tornar evidente com a idade em 70% dos casos. O exame neurológico tipicamente é normal. O problema é cognitivo aí. Curso da doença. A evolução da epilepsia com ausências mioclônicas é variável. A remissão ocorre em aproximadamente 40% dos pacientes. Nos restantes, a ausência mioclônica persiste ou a epilepsia pode evoluir com o desenvolvimento de outros tipos de crise generalizada. O prognóstico é mais favorável se as crises de ausência mioclônica são o único tipo de crise e são controladas com medicação. 4.2.4 Tipos de crise. Na epilepsia com ausência mioclônica, as crises de ausência mioclônica são obrigatórias para o diagnóstico, né? Lógico. As crises de ausência são associadas com ponta-onda 3, com abalos, né? Durante as descargas ponta-onda 3 Hz. Os abalos são dos membros superiores, superimpostos à abdução dos braços durante a crise. Esse termo aqui, Röntgen, isso aqui, alguma coisa relacionada à catraca, tá? Eu acho que a tradução aqui eu não vou conseguir fazer para você, tá? Mas é um abalo mioclônico, né, que ele tem dos braços, né? Uma abdução tônica do braço. A crise, ela tem um início abrupto, então, tanto o início quanto o fim abruptos, né?
O paciente, se ele estiver em pé, tipicamente ele se flete para frente, né, durante a crise, mas a queda é pouco provável. A crise mioclônica tipicamente é bilateral simétrica, mas pode ser unilateral ou assimétrica. A mioclonia perioral e abalos rítmicos da cabeça e das pernas também podem ocorrer. As crises duram de 10 a 60 segundos e ocorrem várias vezes ao dia. O alerta, né, varia desde uma completa perda da consciência até a retenção da consciência. Ocasionalmente, manifestações autonômicas, como por exemplo, né, mudança de respiração, incontinência urinária, gestos, automatismos gestuais complexos podem ser vistos. A ausência mioclônica é o único tipo de crise visto em 1/3 dos pacientes. Bastante. 1/3 dos pacientes só tem ausência mioclônica. Status de ausência mioclônica é raro. Crises generalizadas tônico-clônicas vistas em 45%. Clônica, atônica ou ausência típica também podem ocorrer. Múltiplos tipos de crise podem indicar um prognóstico menos favorável. Apenas 4% dos pacientes também têm ausência típica sem mioclonia, sem abalos mioclônicos, né? E crises focais são excludentes. Se tiver crise focal ali, exclui o diagnóstico. 4.2.5 eletroencefalograma. A atividade de fundo do eletro é normal. Atividade delta rítmica occipital não é vista. Interessante ele colocar isso aqui, né? Olha só. Atividade intermitente occipital delta rítmica. O OIRDA não aparece aqui. Não é visto, ele está falando. Porque o OIRDA, ele é típico, né, de ausência típica. Então ele fala que aqui não aparece. Spike wave generalizado 3 Hz, interectais e poliponta onda também podem ocorrer. Aproximadamente 1/3 dos casos. Anormalidades focais que apareçam consistentemente de uma região só devem levantar a consideração de um diagnóstico alternativo ou de etiologia estrutural. Ponta onda generalizada pode ser provocada por hiperventilação, que pode também disparar ausência mioclônica. A estimulação fótica intermitente dispara anormalidades por ponta onda generalizada numa minoria de pacientes, 14%. Então ele não é muito fotossensível, mas é um pouco, né? 14%. Complexos ponta-onda generalizados também são ativados pela privação do sono, sonolência e pela privação do sono, sonolência e sono. Similar a outras epilepsias generalizadas, complexos ponta-onda generalizados frequentemente se tornam fragmentados com o sono, pela privação do sono também. Complexo ponta-onda fragmentado, só você olhando, viu, para você ver. Ele aquele aspecto bonito, sabe, da ponta onda 3 Hz se perde, fica uma coisa meio quebradiça, meio... A gente fica em dúvida até se aquilo ali é ponta onda, tá? Quando você tem uma fragmentação. Você tem que ver várias vezes para você bater o olho e falar, não, isso aqui é uma ponta onda fragmentada. O que mais? O padrão pode aparecer como... Quando você está com uma fragmentação, esse padrão ele pode lembrar, tá vendo? Descargas focais ou descargas multifocais ponta-onda, só que não é consistente com uma ponta-onda focal assim, numa área bem determinada. Você fica em dúvida do que é aquilo. Você fala, isso aqui é focal, isso aqui é multifocal, né? Mas daí você vê que é uma fragmentação do sono depois. A morfologia das anormalidades focais aparece similar
a atividade generalizada ponta-onda. Essa frase confunde um pouquinho, né? Ele fala aqui, ó, a morfologia da anormalidade focal parece similar à atividade ponta-onda generalizada. Quem lê essa frase pode achar que tem descarga focal aqui, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: no sono fragmenta, parece que é focal. Só que a morfologia da descarga focal é muito similar à descarga generalizada ponta. Lembra? Você fala, será que não é generalizado isso aqui? Eu estou achando que é focal. Entende? Porque na verdade é generalizado. Complexo ponta-onda generalizado 3 Hz regulares acompanham as crises de ausência mioclônica. A descarga ponta-onda 3 Hz ela é sincronizada com os abalos mioclônicos. O eletromiograma gravado mostra que os abalos mioclônicos precedem de maneira marcada a contração tônica de ambos os deltoides. Figura 5, vamos dar uma olhada? Olha aqui que legal. Figura 5. Ó, ponta-onda 3 Hz, tá vendo? Ponta-onda. Generalizada bilateral simétrica, eletromiograma aqui, ó, com contração mioclônica. Atividade de fundo normal. Tá? Vamos ver aqui. Um eletrocefalograma poligráfico ictal. Menino de 8 anos de idade com epilepsia com ausência mioclônica, mostrando, olha aqui, descargas paroxísticas ponta-onda 3 Hz. O canal de eletromiograma aqui embaixo, deltoide direito e esquerdo, mostra abalos mioclônicos síncronos com a normalidade epileptiforme. E entre os abalos, você tem um aumento sustentado aqui do tônus muscular, né? 4.2.6, imagem. Uma ressonância magnética deve ser considerada para excluir outras causas, mas geralmente, né, quando ela é feita, ela é normal ou vai mostrar o quê? Uma atrofia difusa, discreta, leve. 4.2.7, genética. História familiar, usualmente de crises generalizadas, é presente em 20% dos casos. Raramente tem uma história familiar de crises febris. Ainda que a epilepsia com ausência mioclônica seja considerada genética, vírgula. Vamos lá para baixo. Você tem apenas casos isolados, né, reportados de variantes genéticas específicas. A maior parte dos casos é poligênico. Essa síndrome é presumidamente genética, presumidamente associada com as outras epilepsias generalizadas idiopáticas. Diagnóstico diferencial 428. Diagnóstico diferencial. Outras epilepsias. Então, ausência infantil. Ainda que você possa ter uns abalos mioclônicos sutis, hein? Na ausência infantil, eles são de baixa amplitude, eles não têm ritmidade sustentada, não são associados com abalos tônicos dos braços. Então afasta pra gente aí a epilepsia ausência infantil. Síndrome de Lennox-Gastaut. Geralmente tem ausências atípicas, com abalos, assim, ou perda do tônus, né? Entretanto, a presença de ponta-onda lenta, bem mais lenta que na ausência mioclônica, né? Você tem paroxismos generalizados também rápidos, né? Que é o trem de espículas, e as crises tônicas fecham para a gente aqui o diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut. Não tem muito o que pensar. Ausência mioclônica, crises de ausência mioclônica, podem raramente ser vistas em outras epilepsias, encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento, né? Mas não são as crises mais predominantes nesses quadros. E aqui a gente encerra, então, a discussão sobre
a epilepsia com ausências mioclônicas.